Olá, personal trainer, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais esse conteúdo que a Fitz Trainer veio trazer para você através de mim, que sou o Guilherme Melete. Agradeço de coração por estar nos acompanhando. A gente está fazendo com muito carinho esse conteúdo para que você se torne, se ainda não se considera um personal de alta performance, se torne e consiga agregar ao teu trabalho. Eu quero dizer aqui que esse vídeo a gente vai falar sobre outras 4 variáveis de treino que são fundamentais no planejamento do personal trainer. Então, se você não assistiu os outros 2 vídeos anteriores, dá uma pausa nesse e vai lá assistir para que as coisas façam sentido, tá? A gente veio numa sequência de variáveis das maiores ou mais importantes para as mais esmiuçadas, então elas vão se interligando. Então, para que a gente ali resgate, para quem já assistiu e vai continuar me acompanhando aqui agora, vamos resgatar as outras variáveis para que a coisa flua. Então, lá no primeiro vídeo a gente falou sobre a frequência semanal, que é uma variável importantíssima, a periodização de treino, e aí dentro da periodização de treino tem a intensidade e o volume do treino, e depois no outro vídeo a gente passou a falar sobre a cadência, número de séries, número de repetições e metodologias de treino. E agora nesse vídeo, para concluir a série variáveis de treino, a gente vai falar sobre o descanso entre as séries, o descanso entre os exercícios, a combinação entre os grupos musculares e a sequência dos exercícios. Então, são detalhezinhos que parecem bobos, mas agora a gente vai destrinchar um pouquinho a respeito e vai ver que cada um tem a sua grande importância. E o primeiro que eu quero falar para vocês é sobre o descanso entre as séries. Então você realiza uma série do exercício com determinada repetição. Quanto tempo vai se descansar entre uma série e outra? Muito relativo. Depende do objetivo, depende da pessoa, depende da fase que ela se encontra. Só que é uma variável que determina o sucesso ou o fracasso do teu trabalho. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe, a gente está ali para de alguma forma exaurir o corpo, né? Chegar a alguma fadiga. O corpo ele vai evoluir quando você fadiga o músculo com qualidade, obviamente. Então, ao final de um treino, a gente quer que os nossos músculos estejam fadigados. A proposta do treino é essa, fadigado, cansado. Então, se você colocar um descanso entre série muito longo, o que vai acontecer? Vai haver uma incoerência de propósito. Você está fadigando ele na série, e depois coloca ele para descansar e ele descansa muito. Quando começa a outra série, até ele atingir uma fadiga, e assim na sequência, vai demorar muito mais. Você não estará otimizando o treino do teu cliente. Então, eu falo isso porque muita gente, mas muita gente negligencia o descanso entre séries. E sabe como que eu consigo perceber que um personal trainer negligencia essa variável que é importantíssima? Porque ele não tem um relógio aqui no braço dele. Então, meu amigo personal, já estou falando para você que não usa relógio. Se você usa o celular e faz ali o cronômetro do celular, beleza. Se não usa nem o cronômetro do celular, não usa o relógio, cara, presta atenção nessa variável de treino. Mas qual é a diferença dele descansar 30 ou 40, 45 segundos? E eu te pergunto, você está treinando, qual é a diferença? Você faz uma série e vai lá de 10 repetições e você descansa 30 segundos para fazer outra série, ou você descansa 45 segundos. Qual é a diferença no rendimento dessa próxima série? 15 segundos é pouco, mas é o suficiente para você conseguir fazer mais ou menos repetições, para você atingir uma fadiga mais rápida. Então, é uma variável importantíssima. Então, se você não gosta de relógio aqui no pulso, se você se incomoda, usa no celular. Só que o celular pode te trazer algo negativo, não estou dizendo que vai trazer, mas pode te trazer algo negativo que é você ficar o tempo todo com o celular na mão, controlando o descanso do teu cliente, pode ser mal entendido pelas outras pessoas, pode dar a entender que você está usando o celular para outras coisas que não diz respeito ao treino, então tem que ter esse cuidado. Mas se ficar explícito para todo mundo que você está usando o celular ali para o descanso e colocar aquele alarmezinho ali, bacana, usa. Do contrário, se não tiver problema em utilizar o relógio, faz uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta de trabalho nossa. Então, o descanso entre as séries a gente consegue controlar com o cronômetro. Agora, se você tiver um relógio na sala de musculação que você consiga também ver ali, controlar o ponteirinho ou mesmo digital, ótimo, aí não precisa colocar o relógio se você não gosta.
mas é uma ferramenta de trabalho que diz respeito a uma variável de treino importantíssima. Então, lá, se a gente resgatar lá as metodologias de treino que a gente falou no vídeo passado, tem a metodologia do rest pause, descansa 10, 15 segundos. Você não tem relógio, não vai usar o celular porque acha que não vai ser positivo. Você vai ficar contando 10, 15 segundos sempre. E nesses 10, 15 segundos que você poderia gerar uma oportunidade de conversar alguma coisa com o teu cliente, de dar algum outro feedback, você vai contar. Você pode até contar, pelo menos você vai estar respeitando essa variável. Só que aí você vai deixar de lado outra situação, que é dar algum feedback, conversar alguma coisinha com ele. Então, faça uso dessa variável descanso entre séries, porque ela vai refletir lá na frente nos resultados. E eu poderia aqui dar exemplo de várias outras metodologias que devem se respeitar o descanso entre as séries. É claro que não pode se tornar algo mecânico, algo muito chato, mas antes disso, mostra profissionalismo. Os clientes, quando começam a treinar comigo e quando tem experiências anteriores com outros personal trainers, eu já aviso com muito jeitinho que eu utilizo muito o relógio e que o treino é controlado, eu quero otimizar o máximo possível. Eu sempre faço uma matemática de quanto tempo daqueles 60 minutos ele vai treinar, quanto tempo ele vai ficar em descanso. Quando você faz essa jogada e você percebe que ele passa mais tempo treinando do que descansando e fala isso para ele, ele acha interessante. Agora, faz a matemática simples. Faz uma matemática aí de que você está aplicando uma metodologia de série simples, série múltipla com o teu cliente, em que ele vai levar 25 segundos para fazer uma série, que é muito comum de acontecer. Você faz uma série de 12 repetições, muitas vezes leva 2 segundos para fazer uma repetição, e acontece, acontece muito isso. Então uma série vai levar 25 segundos. Aí você estipulou para ele 45 segundos de descanso. Só que é aquele estipulado que você não controla. E aí ele começa um assunto e esses 45 segundos se transformam em 1 minuto. Muito comum de acontecer. Agora faz essa matemática, 25 segundos em execução para 1 minuto em descanso. Ao final de 1 hora, ele passou muito mais tempo descansando do que treinando. E aí você não vai poder falar para ele isso, porque pega mal. Você que estava responsável pelo treino dele, fez com que ele treinasse muito menos do que ele estava descansando naquele treino. E ele está pagando tantos reais para descansar na tua frente e bater papo contigo. Então, eu quero fazer com que você perceba a devida importância de utilizar o descanso entre as séries registrado com o cronômetro. E, da mesma forma, eu vou falar sobre a segunda variável de treino desse vídeo, que é o descanso entre exercícios. É diferente, né? Você está descansando entre uma série e outra do mesmo exercício e vai descansar entre um exercício e outro. Qual que é a diferença? A diferença é somente que você vai mudar de exercício, porque na verdade o descanso não pode ser diferente, não pode ser maior. Se você vai mudar, você fez ali planejou um treino em que você vai trabalhar 2 grupos musculares e você vai sair do primeiro para o segundo exercício. Por que ele deveria descansar mais entre um exercício e outro do que ele descansa entre uma série e outra do exercício? Se o intuito é você fazer 4 exercícios, por exemplo, em que você quer atingir uma fadiga com ele, você descansar entre um exercício e outro, você está dando a oportunidade de ele descansar mais e para você chegar àquela fadiga que você deseja, vai levar mais tempo porque ele começará muito mais recuperado. Quando na verdade ele não tem que começar recuperado totalmente, ele tem que começar o outro exercício recuperado parcialmente, que é a mesma recuperação parcial que ele tem entre uma série e outra do mesmo exercício. Então, eu estou falando isso porque é uma coisa que também é muito comum de acontecer. Sabe, você está na sala de musculação, acabou um exercício, o outro exercício é lá do outro lado da sala, aí você leva aquele tempo para chegar até lá, depois você leva aquele tempo para ajustar tudo a máquina, para colocar peso, quando vê passou 3, 4 minutos para começar o outro exercício. Isso foge completamente dessa variável. Você quer atingir a fadiga dele, você vai colocar ele para descansar 4 minutos. Isso não pode acontecer. E eu estou dizendo isso porque acontece muito normalmente. Então eu quero que você pare para pensar agora. Se você com o teu cliente de personal ou na sala de musculação, se você é professor, você começa a observar quanto tempo as pessoas passam no celular, vai beber água, conversa com uma pessoa e volta e depois começa outro exercício. E acha que, porque é outro exercício eu posso descansar mais. Aí ele vai passar 1h30 na sala para fazer meia dúzia de exercícios que ele faria em 45 minutos se tivesse otimizado esses descansos entre os exercícios. Então, com os teus clientes personalizados, é a mesma coisa. Cara, você tem que ter logística, você tem que ser rápido. Você está na última série daquele exercício, você já tem planejado qual será o outro exercício, já tem que estar com um olho lá ligado para ver se a máquina está disponível, se o espaço está disponível. Acabou o exercício, guarda tudo rapidinho, vai para o outro,
Eu faço muito isso com os meus clientes. Eu falo assim, ó, quando ele acaba a última série do exercício, eu falo em tom de brincadeira, mas é para ele entender que é sério. Eu falei, olha, você já está descansando, você largou o peso, você já está descansando a partir de agora, tá? Para não chegar lá no outro e eu falar para você começar e você me questionar, pô, mas eu já descansei? Claro que você já descansou os 45 segundos daquela série, última série, para esse aqui. É hora de começar. Vai dizer que isso não acontece com você. Diariamente acontece. Algum cliente vai falar isso. Poxa, mas eu já descansei? Então, você tem que ter esse discurso técnico. Você vai usar da ciência para falar isso para ele. Você vai falar para ele que sim, você descansou 45 segundos, que é a proposta de treino para essa fase. Então, vamos lá, que no final vai valer a pena. E uma outra variável de treino que também é muito importante e muito polêmica é a combinação entre os grupos musculares. Qual grupo vai com qual no treino A, qual que vai no treino B, no C e tal. Então, isso assim, não tem receitinho de bolo. Né? Quanto mais a gente aprende sobre, mais a gente percebe que não existe receita de bolo, tudo é muito relativo. Você pode combinar o treino de ombro com o peitoral, você pode combinar o ombro com o dorsal, você pode combinar dorsal com o peitoral, você pode fazer todas as combinações, com coerência, com propósito, com discurso. O importante é que assim, ó, todas as vezes que você for prescrever um treino, ele tem que ter um argumento, você tem que argumentar. Então fica já esse exercício para você fazer. Planeje um treino, como você já faz hoje. Né? Você vai dar um treino para o teu cliente hoje. Faz uma prescrição. Depois que você acabar, você imagina que que o teu cliente te perguntou por que você montou aquele treino daquele jeito. E você tem que discursar a resposta. Você tem que explicar A, B, C, por que aquela combinação de grupos musculares está naquele treino. Existe uma lógica? Existe um porquê de um exercício vir antes do outro? Não existe receita de bolo. Não existe necessariamente está certo ou está errado esse vir antes daquele. Mas existe uma explicação técnica para isso. Se você colocar, por exemplo, um crucifixo antes de um supino, você tem que explicar o porquê. O que você quer colocando um exercício que é monoarticular antes de um exercício que é poliarticular? Um exercício que é mais simples, vamos dizer assim, antes de um exercício que é mais complexo. Por quê? Não está errado, mas você tem que explicar. Eu quero gerar uma pré-fadiga, eu quero não colocar ali o tríceps em ação no crucifixo, gerar uma pré-fadiga de peitoral, para que quando ele vá para o supino, então, ele atinja uma fadiga mais rápida fazendo o supino e depois o sinergista vai entrar em ação mais no segundo exercício. Pode ser uma explicação, mas você tem que explicar. Não tem que ser por acaso. E outra coisa, se hoje você planejou o treino em que o crucifixo vem antes do supino e no próximo treino você inverte, o que vai acontecer é que o rendimento nos exercícios vai mudar, as cargas vão mudar. Então, tem que ser feita essa leitura para o teu cliente não se frustrar, porque ele também às vezes não percebe que mudou a ordem, mas ele percebe que hoje ele está fazendo menos carga no supino do que ele fez no outro treino. É óbvio, ele está fazendo o supino hoje como segundo exercício, ele está mais fadigado. Um exemplo que eu estou dando. Então, presta atenção na importância que tem essa variável de treino, que é a sequência dos exercícios, para quando você estiver no terreno, na situação, você ter argumento para tudo. E se antecipar às vezes, né? Você se é um personal que está buscando a alta performance, está registrando tudo, você não precisa lembrar, você está registrado que treino que foi o anterior lá. Você quer mudar a sequência dos exercícios? Muda e já avisa o teu cliente que você mudou com um propósito. Você tem uma estratégia para isso. Tá? Então a sequência de exercícios é importante sim. Aí tem que ser levado em consideração, claro, o que eu falei sobre exercícios multiarticulares vir antes dos monoarticulares, mais seguro, então tem que ter esse discurso também. Os grupos maiores vir antes dos grupos menores, que também é mais seguro. Tudo isso tem que estar em pauta. Tá? Você tem que se diferenciar, porque uma pessoa que treina sozinha, ela se torna autodidata, ela começa a conhecer aos pouquinhos essas coisas, só que esse tipo de técnica ele não conhece. Ela vai conseguir encontrar um corpo que ela deseja, fazendo o beabá, mudando sem perceber o porquê que está mudando, a lógica de nada. Aí ela vai ter a ajuda de algum professor de sala que vai dar uma informação superficial, não errada, mas superficial, só que nós não somos senso comum. Nós somos os profissionais que estudamos para entregar o melhor trabalho possível para os nossos clientes. E retenção
está ligado à qualidade no atendimento, à competência técnica, não só ser uma pessoa super comunicativa, uma pessoa super agradável. Os resultados têm que aparecer. E quando você linka resultado com organização, com planejamento e periodização, você cativa, você retém, e você vende para esse teu cliente, e esse teu cliente vende para os outros, e você está com a carteira cheia de clientes e estável. Então, falando ainda um pouquinho mais sobre a sequência de exercícios, vamos pensar aqui, fazer uma diferenciação entre exercícios livres e exercícios nas máquinas. Os exercícios livres são mais complexos, são mais exigentes, né? São exercícios que vão recrutar mais fibras musculares por conta de trabalhar com carga livre, por conta dessas cargas livres gerarem desequilíbrio e o desequilíbrio gerar na gente a necessidade do reequilíbrio. Então são exercícios mais complexos. Se você colocar o teu cliente para fazer primeiro exercícios nas máquinas, em que não gera desequilíbrio, e você fadigar ele lá e depois ir para os livres, você estará sujeitando ele a um risco de lesão maior. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Um cliente que vai fazer isso, que você vai colocar para fazer isso, ele tem que ter uma experiência boa já. Do contrário, é mais seguro você começar com os mais complexos, porque ele está mais descansado, ele está mais concentrado, e depois ele vai para os mais simples, onde que, se caso aconteça um deslize, um erro, é mais seguro. Não vai ter uma lesão por ele estar mais cansado. Então tudo tem que pensar, essa sequência de exercícios é tudo muito pensado, tudo muito lógico. Tá? E aí vai de cada cliente para você conseguir ali encontrar estratégias para mudar essa regra. Então a pré-fadiga é uma coisa que muda essa regra. Quando você quer, por exemplo, fazer uma fadiga de quadríceps e levar o teu cliente para o agachamento já com o quadríceps mais fadigado, você vai levar ele para a cadeira extensora. Muita gente utiliza essa estratégia. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que muita gente utiliza essa estratégia. Se você utiliza essa estratégia, esteja ciente que você vai depletar muitas fibras musculares do quadríceps dele, e quando ele chegar para fazer o agachamento, ele não vai ter o quadríceps, que é um músculo muito importante para o agachamento, para de repente ter uma performance técnica excelente no agachamento, que é um exercício livre, trabalha com carga axial. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E eu dei esse exemplo da cadeira extensora e do agachamento porque eu vivenciei isso, aconteceu isso do meu lado com um personal trainer que estava utilizando essa estratégia com a cliente dele. Então ele estava naquela de motivação, e bora, foi na cadeira extensora, fez um drop set lá, arrebentou com a menina, depois exigiu que ela fizesse o agachamento livre com barra livre nas costas. Qual era a condição para ela fazer um agachamento livre, sei lá, com 15 ou 20 quilos nas costas? Porque era treino de hipertrofia, treino de fadiga, então não ia colocar pouca carga. Aconteceu que ela desceu e não voltou. Ela fez, eu acho que a primeira série, na segunda série ela não voltou. Não voltou, aí ele estava... Ainda bem que ele estava preparado e ele agarrou essa barra aqui no braço. Mas ela foi ao chão porque não teve quadríceps para fazer a extensão. E é perigoso. Não sei se essa mulher se lesionou, se teve uma consequência ruim, mas o fato é que não ficou muito bem visto para o professor. Né? E mesmo se não fosse culpa dele, já não seria bem visto. E eu considero aqui que foi culpa dele porque ele utilizou uma estratégia de forma exagerada e ela caiu no exercício. A minha cliente não viu de boa forma aquilo, as outras pessoas que estavam treinando em volta também não acharam interessante aquilo, ficou aquele olhão em cima do personal trainer, ele pagou um mico ali utilizando aquela estratégia de fadiga, de exaustão máxima, pré-fadiga no caso, o que não foi uma boa para ele naquele momento. Então pessoal, esses 3 vídeos que eu gravei para falar sobre as variáveis de treino, foi tudo que eu consegui organizar para tentar passar para você quão importante é pensar em todas essas variáveis, das maiores para as menores. E eu vou aqui recapitular dos 3 vídeos para você. Se você por um acaso assistiu esse vídeo sem assistir os outros, corre lá e veja os outros também, que é muito importante. Vou recapitular porque é muito importante e conforme eu falar esses 12 agora, você vai ver como eles se ligam, como está tudo conectado e como é tudo dependente para você entregar o melhor resultado para o seu cliente. Eu falei então sobre a frequência semanal, importantíssimo. Falei sobre a periodização e dentro da periodização estão todas essas outras variáveis, que é a intensidade, é volume, é metodologia de treino, é número de repetições, número de séries, cadência, descanso entre as séries, o descanso entre os exercícios, a combinação entre os grupos musculares e a sequência de exercícios. Esses últimos 4 a gente falou nesse vídeo aí. Tudo está ligado, tudo está associado, tudo você tem que ter na ponta da língua para mostrar para os seus clientes o conhecimento que você tem, para eles se sentirem seguros e para eles se sentirem satisfeitos por terem escolhido você como personal trainer. Agradeço muito ter nos acompanhado aqui, continue com a gente, eu vou trazendo cada vez mais conteúdo interessante para ti. Valeu, grande abraço!